Bom dia a todos. Então hoje nós vamos dar o início às atividades que ficaram faltando na semana 6, ok? Então inicialmente nós vamos carregar o arquivo Power BI, FAT, Jogo da Velha 5, fase E, etapa 5, Dashboard, ok? Ele está junto à pasta da semana 06. É o final da última aula. Se vocês observarem nesse arquivo Power BI, as medidas estão em uma tabela própria. Isso não é obrigatório, é só uma forma de organizar melhor. Se você for na aula anterior, tá, da semana 5, você vai ter a oportunidade de rever como eu fiz isso. Então hoje nós vamos fazer novas colunas e novas páginas que ficaram faltando. Além desse vídeo, eu sugiro que olhe o passo a passo, tá? Para que vocês possam ter mais detalhes. Então nós vamos começar com as novas colunas na tabela cliente que tem no passo a passo. Quais que ficaram faltando? O servidor de e-mail e categoria na tabela cliente. Tá ok? E depois tem uma nova coluna ticket na tabela produto. Nós vamos iniciar pela tabela cliente, então observe que tem que estar no Power Query e tem que selecionar a tabela cliente, porque nós vamos incluir uma nova coluna nessa tabela. Tá ok? Então depois vocês podem rever não só o vídeo, mas também o arquivo do Power BI gerado para criar essa nova coluna que é o servidor de e-mail que vai ser extraído a partir do e-mail do cliente. Tá ok? Então, além desse vídeo, nós temos também o arquivo Power BI. Então vamos lá, já vou tirar esse arquivinho. Esse arquivinho que esse bloco de notas vai estar à disposição também para vocês acompanharem. Então a primeira coisa eu preciso transformar dados. Eu vou usar o programinha aqui para poder deixar mais claro aí. Então a primeira coisa eu vou em transformar dados, porque eu preciso estar no Power Query. Então eu estou no Power Query. Como que eu sei que eu estou no Power Query? Porque tem o arquivo fechar e aplicar. Ok? Então já estou no Power Query. A primeira coisa, como eu vou mexer com o cliente, eu tenho que clicar cliente. Então, como eu vou incluir uma nova coluna que vai chamar servidor, eu preciso visualizar a tela porque ele vai ser criado nessa tabela. De onde eu posso tirar o servidor? Se você olhar no e-mail, o servidor é o que vem depois do arroba e vem antes do ponto, no e-mail. Então, esse é o servidor. Então, eu queria, de alguma forma, extrair essa informação de tal forma que eu consiga criar uma nova coluna só sobre isso. A primeira coisa que eu devo fazer é preservar essa coluna original. Então eu vou selecionar aqui no cabeçalho, botão direito do mouse e vou duplicar essa coluna. Ao duplicar essa coluna, o que acontece? Eu vou ter preservado o e-mail, tá bom? Porque como eu vou fazer alterações, eu quero que ela seja preservada. Então, uma vez que eu criei essa nova coluna, está escrito lá copiar, que é uma cópia, eu vou clicar no botão direito e vou clicar essa opção dividir coluna por delimitador. Então, dividir coluna por delimitador. Ok? Então eu cliquei o botão direito em cima do cabeçalho, tá?
o botão direito, dividir coluna por delimitador. E quando eu coloquei essa opção por delimitador, o Power BI é inteligente que ele já acha que eu vou dividir pelo arroba. Lembra que eu falei que é depois do arroba e antes do ponto. Então a primeira divisão que eu vou fazer é pelo arroba. Então eu vou dividir antes do arroba e depois do arroba. Mas ainda falta mais um pedaço, porque eu falei que era antes do arroba, entre o arroba e o ponto. Mas eu não vou fazer nada aqui, porque ele já achou o que eu queria. Eu vou dar OK. E aí o que aconteceu? Foram criados, na verdade, duas colunas. Então, antes do arroba e depois do arroba. Ok? Essa antes do arroba eu não preciso mais, porque o servidor está naquela. Então eu vou clicar no botão direito e remover. E eu vou fazer o mesmo procedimento porque eu quero que ele tira antes do ponto. E para poder. Então, botão direito, dividir coluna por delimitador. Então, só recordando aqui. Então, eu selecionei, botão direito, dividir coluna e por delimitador. Ok? Botão direito, dividir coluna por delimitador. E aí ele acha já o ponto. Tá vendo? Antes ele já punha o arroba, agora ele já pôs o ponto. Então ele é muito inteligente nisso. Então ele vai dividir antes do ponto e depois do ponto. Aí se a gente olhar aqui, olha aqui que ele fez. Aqui no primeiro ele já pegou o servidor e no segundo e terceiro ele achou um monte de coisa aí. Então esse segundo aqui, esse terceiro adicional, eu vou remover. E esse aqui com o servidor, eu vou mudar o nome aqui, renomear para servidor. Tá ok? Eu vou salvar esse arquivo Power BI, tá? Com o nome que está lá naquela tabela do bloco de notas, mas eu já consegui servidor, arquivo, fechar e arquivo, ele está fazendo alterações, arquivo, salvar como, semana 06, e o novo nome que a gente vai dar é esse aqui, então, quando você quiser rever esse Power BI, você vai achar por esse nome do arquivo e além do vídeo que vai ter esse mesmo nome. Muito obrigado pela atenção.